Olá, e nossas boas-vindas a mais uma edição do Community Playbook, o seu podcast que traz aplicações reais, atuais e futuras de comunidades. E eu sou o Caio Matos, eu sou um dos hosts aqui do podcast, e hoje eu tô mais uma vez com a Jane. Yes! Boa tarde, não, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu não sei que horas você vai assistir esse podcast. Estou aqui com o Caio, vamos fazer o host de um super convidado de hoje. Quem que é É um nosso prazer estar convidado? aqui, Caio. Não sei nem como eu apresento este homem, porque assim, estou emocionadíssima. É um prazer ter você aqui, Franklin. Franklin, do clube, que assim, tem uma carreira inexplicável de tão incrível, né? Trabalha com marketing, inovação, design de experiências há 20 anos. Já está no 8º ano de nômade digital, morou em 2 lugares do Rio de Janeiro, é consultor de inovação, faz curadoria, top voice no LinkedIn, porque fala super bem. Frequenta o SXSW há 13 anos. Marido da Carol, que não pôde estar com a gente. Carol, um beijo. Saudades, inclusive, queria ter você com a gente. Estamos mandando um presentinho. E tem um passaporte, bagagem assim que dá inveja. Falando de música, falando dos festivais. Franklin, obrigada pelo seu tempo. Estamos Prazer estar muito aqui. felizes com você aqui hoje. A barba branca não é à toa. São muitos anos para fazer muitas coisas. Imagina, eu esqueci alguma coisa, quer complementar? Alguma coisa da sua trajetória que eu não Não, contei? a apresentação foi ótima. Acho que a única coisa que você falou, morou em 2 lugares do Rio. Desde que eu virei nômade, né, há 8 anos, Sim. eu já morei em muitos lugares do Rio. E que é uma delícia, inclusive, né? Toda vez que você volta para lá, você tem uma outra relação com a cidade, Eu assim. imagino, a gente vai estar no Rio em breve. E aí você vai estar lá com a gente também. Estaremos lá. Bora. Bom, eu vou começar, porque olha, o que me trouxe aqui hoje foi esta pergunta, brincadeira, porque eu sou ex-membro da comunidade do clube, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente começar como foi a experiência, né, dessa comunidade, porque ela não existe mais e a gente sente saudades. Mas como que foi na época o processo de criar a comunidade, né? O tempo que ela ficou ativa, como eram os desafios ali de lidar com a gestão da comunidades. E talvez, assim, o processo de decisão de falar assim, vamos encerrar, porque não deve ter sido fácil também. Consegue contar uma historinha pra gente? Olha, primeiro, uma vez o clube, sempre o Sempre clube, clube. tá? Então, a gente até hoje encontra pessoas na rua falando, eu sou da comunidade do clube. Eu falo, que legal, me conta onde que tá rolando essa aí. É o senso de pertencimento, né? A gente carrega, com certeza. Sem dúvida. Mas, na verdade, assim, eu acredito que... Eu gosto muito daquela música do Gilberto Gil, Drão, que ele fala, tem que morrer para germinar, né? A gente sempre está evoluindo, então eu acho que a comunidade ela não morreu, ela se transformou, ela germinou em outras coisas, né? A comunidade da gente ela começa quando Carol e eu, a gente assume o estilo de vida nômade e cria o clube, essa marca, em 2017. E ali a gente começa a fazer o Clube Tour, que foi uma loucura na época, que a gente fez um curso de 4 dias em várias cidades do Brasil. Então a gente foi para Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, foi o único lugar que a gente fez 2 edições. Alô, galera gaúcha de Porto Alegre, adoro vocês. BH, Brasília, em cada um desses lugares, Rio de Janeiro, a gente criou um grupo do WhatsApp com 30 pessoas, 25 pessoas, que eram as pessoas que faziam parte do curso. Esse grupo virou o Clube Brasil, virou um grupão do WhatsApp de todo mundo do Brasil. Eu sinto muita saudade desse grupo, mas nossa, como deu trabalho, porque esse grupo passou por 2 eleições presidenciais, você imagina o que foi gerir essa comunidade nesse período. Mas, enfim, daí veio a pandemia, e quando veio a pandemia, essa comunidade ela cresceu de uma forma absurda. Foi o momento que a gente começou a fazer lives semanais, essas lives eram terças e quintas, começavam 7 horas da noite, terminava às vezes meia-noite, porque a gente emendava num happy hour, né, online, lá cada um na sua casa. E foi o momento que a gente decidiu monetizar essa comunidade, até porque a gente trabalha com design de experiência, eventos, festivais, e nesse momento a gente não tinha mais nada para fazer, absolutamente nada. A única coisa que a gente podia fazer era ajudar a comunidade, e inclusive foi curioso, porque algumas pessoas que assistiam uma live e que estavam no grupo falavam assim, Frank, como que a gente faz para pagar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo? Porque foi uma demanda que a galera trouxe, eu achei isso muito bonito. E a gente organizou, então a gente fez o primeiro lançamento da comunidade como um infoproduto na época. Entraram X pessoas. A gente fez o segundo lançamento, 6 meses depois, entraram 2X pessoas. A gente fez o terceiro, entraram 4X pessoas no terceiro. A gente falou, nossa senhora, temos até um negócio agora em cima disso, vamos viver disso. No quarto, entrou meio X. Então, eu sou entrou 50% do primeiro lançamento. E o que a gente identificou nesse momento?
a nossa comunidade era muito voltada para o público de produtores de evento, de pessoas que trabalham com festivais e experiências de marca, brand experience. Esse foi o momento em que começou a liberar os eventos. Então, principalmente o público dos eventos, que era o público mais... que foi o que primeiro parou de trabalhar e o último que voltou a trabalhar, em alguns casos, esse público ele falou assim, esquece o online, pelo amor de Deus, eu não quero mais nada disso, eu quero botar meu carro na rua, eu quero fazer meus eventos, eu quero recuperar meu dinheiro. E, no paralelo, nós, nesse período, começamos a ser, Carol e eu, no caso, a gente começou a ser muito procurado por marcas que falavam sobre inovação. Porque a gente sempre teve uma tese de que, durante a pandemia, os eventos não acabaram. Eles só mudaram de palco. E foram para o online. E aí a gente começou a ver a evolução dos games, a gente começou a ver festas virtuais, a gente começou a ver conferências, festivais 2.0. O Tomorrowland, que fez uma ilha mágica, maravilhosa, fez um festival online que eu adorei até hoje, eu acho que é uma grande referência. Né? E a gente começou a ser visto como os caras que falavam sobre inovação, sobre uma ótica do entretenimento. Né? E a gente começou a fazer cada vez mais trabalhos na área de inovação. Foi o momento que a gente começou a criar jornadas também para o SXSW, para o Web Summit, para esses eventos de inovação. Enquanto o nosso público de Brand Experience e eventos estavam, né, correndo atrás do prejuízo, fazendo seus eventos, a gente estava começando a desenvolver uma outra área. Então, assim, essa outra área acabou gerando uma outra comunidade, com outro perfil. Só que a gente também trouxe os aprendizados que a gente tinha do passado. Né? Então, quer dizer, é uma resposta longa, eu tentei resumi-la, mas assim... eu acho que sempre é um processo de transformação. Né? Essas pessoas, a gente continua em contato com elas. Pessoas que faziam parte daquela primeira comunidade continuam fazendo parte da comunidade. Da pequenininha lá da da viagem. pequenininha da viagem. Hoje, no ano passado, a gente criou um grupo no WhatsApp, ainda meio escondido, mas quem quiser pode entrar, fica à vontade. Que se chama o Clube Radar de Inovação. E aí é um grupo que a gente está falando basicamente sobre as novidades que esses eventos de inovação estão trazendo. Eventos como a XSW, o South Summit, o Web Summit, Hacktown, RD Summit, Web Summit Brasil... e todos esses summits que acontecem por aí. Muito summit, olha, tá cheio de summit, mas muito feliz em saber que se transformou, né? Eu devo ter entrado na terceira, né? Que foi o maior X antes da caída ali, que a gente estava no meio da pandemia, a gente fazia muitas lives também para falar da gestão de comunidades, e foi onde eu conheci o clube. Acho que para mim era uma salvação ali participar das lives, que era leve, era gostoso. E era um momento de mudança para a gente que gerenciava comunidades também, porque a gente fazia tudo no offline. As nossas comunidades foram para o online, e aí manter o olho no olho, a relação, os eventos, né? Os rituais da comunidade no digital foi blowing mind. E, ao mesmo tempo, todas as marcas, todos os eventos viraram uma comunidade. Sim. Né? Então, a gente começou a ter muito mais trabalho. E o mercado de communities, né, community managers, gestores, especialistas de comunidade cresceu muito. Então, foi nesse momento que a gente que até criou-se comum, né, que foi onde a gente começou a dar aula, formar community managers, porque não tinha, a demanda estava alta e não tinha as pessoas prontas para ocupar essa posição. Então, foi muito bom saber dessa história e que bom saber que o clube está vivo, a comunidade, e a gente vai voltar. Mas enfim, queria muito falar mais sobre essas experiências dos festivais, né? Então, cada vez mais a gente vê que esses festivais, eles têm um papel importante nessa construção de comunidade, né? Vocês como referência, né, nesse planejamento desses eventos, dessas experiências, principalmente com foco em inovação, e nesses eventos em específico, e em especial o South By, né, que acabou de acontecer, inclusive. Queria ouvir um pouco de você, né? Como que você enxerga que essas experiências coletivas nesses eventos podem ser mais relevantes, né? Ou acabam sendo relevantes para impulsionar a criatividade, a inovação e os negócios? Perfeito. Eu acho que não existe festival sem comunidade. Começa por aí. Eu acho que todo festival, todo evento, conferência de negócio bem-sucedida, ela é bem-sucedida porque ela criou uma comunidade em volta dela. Eu vou dar um exemplo até do próprio South By. No South By, o South By ele acontece em março, mas ele é vivo durante o ano inteiro nas comunidades do WhatsApp que existem, que são várias por aí, né? Inclusive a nossa do Radar Inovação. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito também que os eventos hoje, eles fazem um papel que os cafés de Viena fizeram durante aquela revolução intelectual que teve na Europa, que gerou ali o iluminismo e a Revolução Industrial e tudo mais. As pessoas iam para esses cafés para se atualizar, se informar, fazer fofoca, trocar informações, trocar insights, né?
E hoje em dia, as pessoas vão para esses eventos, umas conferências de inovação, como South by, RD Summit, Web Summit, Hacktown, né? Também para isso. Né? Elas vão pela conexão que elas fazem ali. Então, como é que você estimula essa criatividade? Hoje em dia, a gente vive um problema muito sério, que a lógica do algoritmo, ela funciona baseada na polarização. Né? Eu agrupo as pessoas, mas eu separo as pessoas também. Né? E a gente tem a nossa atenção cada vez mais sendo sequestrada por esses algoritmos. Então, os eventos, na verdade, para mim, eles são a antítese disso. Eles são como se fosse o antibiótico, né? O soro, para poder reaproximar as pessoas. Porque a gente sempre teve opiniões diferentes. Nós sempre, de perto, todo mundo é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Né? A gente sempre teve diálogos com pessoas de opiniões diferentes. Mas na web é muito fácil você ficar na sua bolha, você não ter esse tipo de interação. Né? E eu acho que os eventos são o único espaço hoje em dia que você ainda consegue conversar com uma pessoa de opinião, de uma visão diferente da sua. Eu assisti no South by Southwest esse ano uma palestra maravilhosa com o João Paulo Cuenca, o escritor, que no final da palestra ele falou sobre o processo que ele recebeu numa ação movida da Igreja Universal contra ele, né, porque ele fez uma comparação num tweet que ele fez comparando a Igreja Universal e o Bolsonaro, enfim, toda uma questão política e religiosa. Ele meteu o dedo numa ferida muito grande, né, e aí essas organizações fizeram um processo conjunto e ele ganhou esse processo recentemente. Tá? E ele estava, obviamente, é um cara de uma visão de esquerda, progressista, né, e tudo mais. E ele falou que lá, durante o South by, ele teve um encontro com um trumpista. E que era um cara que estava felicíssimo porque ele achava que o Texas ia ser o estado mais rico dos Estados Unidos, porque agora eles iam poder perfurar tudo, explorar todos os minerais, né? E ele falou que a conversa foi tão legal que no final o cara pagou para ele a cerveja. Cara, é isso que a gente precisa hoje em dia. Exato. E os eventos, eles promovem esse tipo de encontro, sabe? Eu quero conversar com pessoas de opinião diferente, mas na web, no grupo do WhatsApp, não dá. Muito legal. Eu acho bastante interessante, né, pegando algumas coisas que você falou, né, porque eu realmente vejo também, né, esses grandes eventos de fato são uma comunidade, né, e eu acho interessante você ter trazido essa questão, principalmente do South by ali, de ele ter todos esses grupos de WhatsApp que mantêm ele vivo ao longo do ano. A gente até já discutiu isso algumas vezes aqui, né, Jen? Exato. Que quando você tem essa questão do grande evento que acontece uma vez por ano, você tem um grande desafio no que diz respeito à comunidade, que é o ritmo, né, ou seja, você não tem um ritmo, né? O ritmo é uma vez por ano, é um ritmo muito espaçado, é difícil você manter o engajamento. E aí você tendo esses grupos acessórios, ele vai ajudando a criar esse ritmo, criar a expectativa e depois ter o download também, né, do que aconteceu e ter esse compartilhamento que eu acho que é super importante. E eu acho uma outra coisa legal do que você falou da antítese do algoritmo, né? Até uma vez eu estava conversando com um amigo meu, Ralph, que era um dos organizadores do Hacktown, e sempre tem aquela conversa, né? Todo mundo que já foi no Hacktown alguma vez fala, cara, tem 1 milhão de palestras que eu quero ver ao mesmo tempo, por que vocês fazem isso? Por que vocês não separam, não sei o quê? E ele me respondeu, ele falou assim, cara, porque se eu botar uma palestra de cada tema, uma em cada horário, você vai ficar só naquela trilha e você vai ficar só no mesmo lugar. Como eu coloco tudo na mesma hora, você vai ter uma hora que vai ter um tema que você não faz a menor ideia, mas você vai lá e você vai ver uma coisa diferente, você vai caminhar pela cidade, você vai encontrar as pessoas na rua, e você vai se abrir pra ver outras coisas, porque o tema que você foi lá pra ver naquela hora não tinha nada. E na hora que tem o tema, tem todos os temas daquilo ao mesmo tempo, e você precisa realmente escolher, né, onde você vai. Então, essa é a essência de um festival, a Exato. descoberta, a serendipidade, né? E um dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão para um evento como o South by, por exemplo, é se focar na trilha, que ela é especialista no Brasil. Então, você trabalha com publicidade, você vai lá para ver a trilha de Advertising Brand Experience. Amigo, você não vai encontrar coisa nova. Pelo Exato. contrário, você, às vezes você vai até passar raiva, porque você vai falar, nossa, eu faço coisas muito mais legais no Brasil. Sim. Sabe? Então, eu sempre falo assim, olha, tenta caminhar nas interseções, tenta ver o que a área de bioengenharia e genética pode trazer para o seu negócio também. Sim. É um evento para despertar a sua curiosidade cultural. Né? Eu digo que normalmente as pessoas, quando viajam do Brasil, tem 2 tipos de pessoas que vão para lá. As pessoas que vão abertas a descobrir o novo e as pessoas que querem continuar na sua bolha fazendo as mesmas coisas que fazem no Brasil lá. Sim. Essas pessoas, obviamente, têm um aproveitamento menor. Sim. Né? Essa é uma conversa que a gente já teve também, A gente né? estava tendo fora dos bastidores, porque a gente já ouviu alguns downloads pós-SX agora, e
a gente viu os dois momentos, tanto de pessoal que falou assim, vou sozinho pegar uma mochila e vou sair fazendo as trilhas e as experiências que eu quero ouvir. E a gente viu também o pessoal que se juntou no mesmo grupo, que se vê todos os dias e foi fazer a mesma coisa juntos. Qual que será que traz mais valor ali? Mas eu acho que também depende muito do que a pessoa foi buscar, né? E também tem uma questão individual, né? Tem gente que tem muito problema realmente de sair da zona de conforto, de abandonar, né, o status, de tem que ver o que todo mundo está vendo, né? E também tem uma relação das pessoas com o próprio evento, né? Eu vou para o South By há 13 anos. É óbvio que eu sei que existe lá toda a parte Broadway, né? Como eu vi recentemente no podcast Braincast, excelente, inclusive, deixa a recomendação aqui. Eu adorei essa session ali que ele fala assim, tem a Broadway e tem o Off-Broadway, né? Eu adoraria ir para o South By e só ver a trilha que eu queria ver. Hoje eu não consigo fazer isso, porque eu atendo muitas empresas, marcas e negócios, então eu tenho que olhar o que está sendo discutido no macro. Mas eu queria voltar só uma coisa que você comentou, Caio, que eu achei interessante, que foi a coisa de como que a gente mantém uma comunidade ativa em torno de um evento ao longo de um ano, né, nesses momentos. Tem que pensar que um evento é um ritual. É um ritual, o carnaval é um evento. Então tem um momento que as pessoas estão escolhendo fantasia. Então é esse o assunto que você vai estar falando lá. Vai ter um momento que as pessoas vão estar desesperadas querendo encontrar hospedagem, viagem, onde ficar. Esse é o momento que as pessoas falam sobre isso. Durante o evento, eu nem vejo os grupos. Porque eu não consigo, é 1000 mensagens por dia. Sim. Né? Aí depois tem o momento da depressão, da ressaca, né? O pós, que você vai indicar, olha gente, tem ali o canal do YouTube que tem uns vídeos e tal, pra matar a saudade, vê esse. Qual foi a palestra mais legal que você viu? E você? As pessoas estão falando. É óbvio que vai ter um momento de um vale, né? No buraco ali. Mas você trabalhando de uma forma com planejamento, você consegue identificar quais são as dores de cada momento. Então daqui a pouco as pessoas vão estar falando sobre o Panel Picker do South By do ano que vem, que é o processo de seleção de sessions para o ano que vem. E talvez uma pessoa legal, inteligente ali na comunidade vai falar, olha gente, vou fazer um vídeo aqui para ensinar você como você faz para submeter uma ideia de um painel para esse evento, né? É óbvio que você não pode esperar que a energia, o engajamento seja o mesmo, né? Mas existem formas de você trabalhar com isso o ano inteiro. Muito legal. Acho esse... Sabemos, né, o como fazer isso. Vocês são especialistas nisso, na verdade. O que eu tô fazendo aqui, gente? Nada. Muito obrigado pelo papo de hoje. Especialista tanto quanto a gente, e acho que a gente, né, nessa troca, a gente aprende muita coisa. Eu acho que esse é um takeaway muito importante para todo mundo que tá trabalhando com comunidade, né, que é você estar atento a esse ritmo, né, tipo... E não só para um grande evento que acontece uma vez por ano, mas para qualquer comunidade existem os ritmos que estão acontecendo ali de eventos que afetam aquela comunidade que você precisa aproveitar para você desenvolver rituais e momentos de encontro que tem a ver com esse momento que está todo mundo vivenciando ali, né? Então, eu acho que esse é um takeaway super importante, inclusive, que é uma coisa que a gente pode beber dessa experiência dos grandes eventos para a gente trazer para comunidades que não são necessariamente focadas nesse tipo de festival, né? Eu só ia complementar, porque realmente essas etapas tem o momento do FOMO, né? De tá chegando, a contagem regressiva, o pós, e durante, talvez você não é o perfil que fique vendo, mas muitos membros desses eventos. Certeza. O meio, né? Quando está acontecendo, serve muito como suporte, canal de suporte. Onde eu faço isso, onde eu faço aquilo, porque ninguém lê o manual do participante. Eu não fico vendo, porque normalmente eu tô porque você já tá de casa, só né? do South By, eu acho que eu devo ter umas 20 comunidades que eu faço parte no WhatsApp. Inclusive, eu até tem uma dica que eu fiz, né? Eu criei uma conta num perfil corporativo, e todos os grupos que eu sigo, que eu faço parte, eu uso o meu celular corporativo, né? Para eu não ter que ver o meu WhatsApp. Eu tenho 2 WhatsApps no meu celular, né? Para não ter que ver ali, porque se eu ver também eu vou entrar no FOMO. Exato. Entendeu? Então eu já aprendi que, cara, preciso para minha saúde mental estar num lugar só, não estar acompanhando o que está acontecendo ali. Exatamente. E é um canal muito bom também para os eventos da comunidade de feedback ali em tempo real. Gente, eu juro por Deus. Total. Que quando a gente está num evento, a gente gerencia a comunidade de vários eventos, né? Então, durante é o momento mais caótico mesmo, de feedback em tempo real, para ajustar coisa em tempo real, também captar informações relevantes e fazer conexões. Muita gente vai sozinha para esses eventos também. Super. Né? Então, quando a gente faz a comunidade ali durante, a gente consegue promover e orquestrar essas conexões de forma mais personalizada. Nas comunidades que a gente gerencia de eventos, a gente sempre tem um lugar de encontro da comunidade.
Porque nem todo mundo que vai no evento está nas comunidades, né? Então, como é que deve ser o pessoal que vai para SX, assim, que não tá em nenhum grupo? Fala assim, vou com a minha mochila, não vou olhar meu celular e vou viver essa experiência. Mas você Pensa, sabe né? uma escolha que a gente fez consciente, por exemplo, para nossa comunidade, que é diferente de todas as outras que eu conheço. A nossa comunidade não tem, as pessoas não podem realmente publicar. Tá. Quem publica somos Você. nós e as pessoas podem responder os posts da gente. Uhum. Se a gente quiser, a gente pode abrir, Uhum. tá? Mas a gente fez isso de uma forma muito consciente, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente realmente não queria que ficasse esse caos. Para ficar esse caos, já existem várias outras. Tem Então, se outras. vocês quiserem, a gente indica as outras que têm esse tipo de modelo. E tudo bem se você não quiser entrar, não tem problema, não tem que pagar. A gente também não está cobrando nada de ninguém, né? É um canal para a gente estar informando as coisas e as pessoas estarem interagindo a partir daquelas informações. E uma outra coisa que eu acho importante é que também o celular das pessoas fica privado. Sim. As pessoas não têm acesso à conta do outro, que foi um problema que a gente teve no Clube Brasil, na comunidade, sério, porque... Hoje a gente já consegue ensinar o pessoal a esconder em qualquer grupo. Pois é, CEOs de grandes festivais do Brasil celular me deram aberto. feedback assim, poxa, Franklin, eu vou sair da comunidade porque eu tô recebendo abordando. muito assédio. A importância de gerenciar uma comunidade. Quando a gente tem uma gestão, a gente consegue ensinar o membro a esconder o número, a gente consegue, se alguém infringiu a regra, por exemplo, de abordar alguém na DM, já que é uma regra proibida, a gente remove esse membro, né? Então essa é a importância da Legal. gestão da comunidade, não que uma orgânica também não seja divertidíssima de participar. E eu vou pegar daí também para a gente continuar falando das experiências, né? Porque junto o grupo promove a experiência, como você disse, né? Ver o SXSW sob o olhar do clube, do Franklin, especialista, do Franklin. E são grandes públicos, né? Então eu fico pensando, não vi como é que foi esse ano a jornada que vocês promoveram, mas cada pessoa que está ali tem um objetivo, um perfil. Como é que vocês conseguem dar a cara própria e fazer essa experiência? Eles estão conseguindo ver pela sua visão, mas eles conseguem também se interconectar ali. Como que vocês conseguem promover as conexões e gerar essa comunidade com públicos tão diferentes, mas que estão... Qual que é o propósito da sua comunidade? Ver o SX de acordo com a visão do especialista, né? Mas é propício gerar conexões entre as pessoas, fazer uma comunidade da galera? Como que você trabalha esses públicos diferentes na comunidade que você leva para o SX, por exemplo? Super. Eu acho que a conexão entre as pessoas é, para mim, a coisa mais importante do que a gente está promovendo quando a gente cria uma jornada, né? Vou contar como que ela surgiu, tá? Porque ela sempre surge de uma forma muito orgânica. A gente começou a fazer isso em 2018, e na época para festivais de música. A primeira jornada que a gente fez foi para o Sonar Barcelona e Rock in Rio Lisboa. A gente levou um grupo para Lisboa e para Espanha, e para Portugal e para Espanha, né? E a gente fez essa jornada. O que é essa jornada? Por que a gente chama de jornada? Porque ela segue justamente esse formato de ritual dos eventos. Ela tem uma etapa que começa pré, ela tem um momento durante e ela tem um momento pós, para a gente amarrar e fazer fechamentos também, tá? O do South by Southwest aconteceu, na verdade, na primeira vez em 2019, foi no ano seguinte, e a gente alugou uma casa. E essa casa, as pessoas ficavam com a gente na casa. E era uma casa de 12 pessoas. Hoje em dia é uma loucura, não faço isso nunca mais. Nunca mais, gente, adoro, tá? Muito obrigado a todos que participaram. Mas ela acabou no momento em que eu estava assistindo uma palestra no evento principal, e eu recebi uma mensagem no grupo do WhatsApp da nossa comunidade falando que alguém disparou o alarme do incêndio sem querer da casa. Eu tive que sair correndo da palestra para ir lá na casa, não tinha um produtor fixo para isso. Era realmente uma coisa muito orgânica entre quase amigos ali, sabe? E aí eu falei, cara, não dá. Para a gente poder aproveitar o evento, ou a gente contrata um produtor e é o produtor da casa, né? E aí começa a ficar caro, e aí começa as pessoas reclamarem no ano seguinte ficou mais caro. Então, olha, gente. E além disso, teve uma outra coisa. Muita gente queria receber a nossa curadoria, queria participar da jornada, mas queria ficar no hotel. Então a gente falou, não faz sentido a gente realmente alugar uma casa. A gente alugou essa casa durante 2, 3 anos ainda. Mas chegou um momento que foi muito grande. Uma outra coisa que a gente fez na jornada foi realmente, é uma coisa que a gente segue até hoje, a gente limita o crescimento de um ano para o outro. Porque a gente pensa na experiência de cada indivíduo. Isso é legal. E quando chega lá, as pessoas, inclusive, elas dão feedbacks, assim, que eu acho bonitinho, assim, nossa, você lembrou meu nome? Não, gente, se eu tenho 50 pessoas, eu tenho a obrigação de saber o nome das pessoas. Entendeu? Então, uma coisa que a gente faz, por exemplo, no quesito de conexão, a gente faz uma ficha. E essa ficha, a gente pergunta para as pessoas antes se elas nos dão permissão para poder compartilhar os dados delas, tá? E a gente faz uma ficha que a gente chama de DNA. Nesse DNA, cada um de vocês vai receber, logo no primeiro dia, quem é todo mundo do grupo,
a foto de todo mundo, o LinkedIn de todo mundo, o nome de todo mundo. Então, assim, ali você já vê assim, opa, essas pessoas aqui eu quero me aproximar ou não. Uma coisa que a gente fez nesse ano, por exemplo, foi um café da manhã, na sexta-feira, no início, e nesse café da manhã a gente criou uma dinâmica, né, com as pessoas. Então, assim, a gente cria esses momentos de conexão, mas ao mesmo tempo a gente não pode artificializar isso e nem forçar a barra. Fulano, pega aqui. Teve uma pessoa no grupo que, para mim, chegou em um determinado momento e falou: pô, Franklin, eu queria que você me apresentasse a outra pessoa do grupo que representava uma marca importante, ela queria chegar próximo dela. Eu falei assim: olha, a gente cria esses espaços. A gente vai fazer um happy hour hoje no final do dia. Essa pessoa vai estar lá. Eu não vou apresentar vocês dois diretamente, mas eu vou apontar para você, ó, fulano é aquela pessoa que você vai falar. E você vai lá e conversa com a pessoa. A gente está aqui num grupo relativamente pequeno, não tem problema. Tá? Então, assim, eu acho que esses momentos de conexão a gente sempre pode criar, mas a gente não pode forçar a barra. Tá? Acho que, basicamente, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu sim, porque e a gente tem falado muito sobre isso, né? De voltar para o básico das comunidades. Eu queria falar uma coisa muito importante, que as pessoas me perguntam. Duas coisas que as pessoas perguntam quando entram na jornada, assim. Uma coisa que ela pergunta, quem são as outras pessoas? Né, porque elas querem entender qual que é o perfil. Quando a pessoa me pergunta isso, qual o perfil do grupo, eu falo assim, é um grupo muito eclético. Eu tenho pessoas que têm 20 e poucos anos, eu tive uma pessoa no meu grupo esse ano que é um programador aposentado de quase 70. E que depois eu descobri que ele chamou o filho dele, que também estava lá, né, o seu Hélio. Seu Hélio, muito obrigado pela sua presença. E eu acho que essa diversidade, essa troca, tem executivos em cargos de liderança, né? E é um evento muito caro. Então, eu não vou falar para você que tem estagiários ou que pessoas no início da carreira, porque não é todo mundo que consegue pagar para ir para um evento como esse. A não ser que a empresa financie, né? Exatamente. Mas eu acho que eu gosto muito nos cursos que a gente fez. Eu sempre falo assim, eu adoro os cursos que a gente tem pessoas de 20 e poucos anos e pessoas com a mesma idade de experiência. E eu acho que é isso que torna rico essa troca e essa convivência, tá? A outra coisa eu lembrei agora é o seguinte, eu falo o seguinte, eu não vendo networking. A proposta do meu grupo não é vender networking. Existem grupos cuja proposta dele é vender o networking. Exatamente isso. Tá? A proposta do meu grupo é oferecer a melhor experiência para cada pessoa de acordo com o que ela busca. O que eu procuro oferecer no meu grupo são a autonomia. E eu gostei muito que eu encontrei nesse ano no South By um rapaz que participou da jornada do ano passado e não participou desse ano. E ele me chamou no corredor e ele falou assim, Frank, eu queria te dar um feedback. Ele falou, cara, como eu tô sentindo falta de participar do grupo. Aí eu falei, cara, mas por quê? Você já sabe tudo, né? O nosso produto, o nosso programa do Clube de Gênio normalmente é para quem tá indo pela primeira vez. Ele falou assim, porque eu perdi meu eixo gravitacional. E eu achei isso tão bonito, porque ele falou o seguinte, ele falou, cara, por mais que eu seja um cara super autônomo, virão, eu não queria estar no grupo ali nas atividades o tempo todo, mas eu sempre tinha algum lugar para voltar quando eu queria. Eu sempre tinha uma agenda ali do dia, eu sempre sabia o que a galera estava comentando, e nesse ano eu vim sozinho. Então, perdeu muito, né? Então, eu acho que essa importância de você ir em grupo, essa importância de você fazer parte de uma comunidade, e eu não estou falando bajabá aqui para mim, não. A escolha é sua. Escolha o jeito que você quer. Porque a gente tem falado muito de um relatório que a gente leu recentemente, né? A gente abriu a segunda temporada falando disso e as pessoas querem, né, cada vez mais estar próximas de conexões muito parecidas com elas. Então, quando você coloca todo mundo num grupo e ele sabe exatamente para onde ir, ou ele perdeu o centro gravitacional por não estar ali mais, novamente mostra que a gente está sempre acompanhando o caminho certo aí evolutivo das comunidades. Exato. Não, eu acho algumas outras coisas interessantes ali, né, que você falou. Putz, qual é o seu público? O público é muito, né, diferente e tal, e eu acho que isso é uma questão que, até voltando para aquilo que você trouxe pra gente no começo, né, de você ter essa conexão entre pessoas diferentes, que estão ali por motivos diferentes, às vezes, né, e ter, de alguma forma, uma convergência, e eu vivo isso super, né, eu organizo um evento aqui em São Paulo, né, o Creative Mornings. Adoro. Participei ano passado. Ah, que legal, que legal. E na organização, sempre que tem um contato com uma marca ou com alguma coisa assim, eles vêm e me perguntam, quem que é seu público? Cara, tem tanta gente no meu público, é tão diverso, né, que é difícil até mencionar. Eu acho que essa é a grande riqueza desse tipo de evento. Eu acho que tem uma coisa, né, que você às vezes tem que buscar, que é uma diferenciação entre o que é um público demográfico e o que é um público comportamental, vamos dizer assim.
qual que é o comportamento das pessoas que fazem parte do meu grupo? São pessoas que buscam autonomia. Não são pessoas que querem fazer tudo junto o tempo todo. São pessoas que não são pessoas que estão 100% lá porque querem networking, porque estão ali para entrar num grupo para poder encontrar um cliente ou um parceiro comercial. São pessoas que querem aproveitar o evento da melhor forma, do jeito delas. Então, eu acho que o principal asset, ou atributo que eu ofereço no meu grupo é esse. Por isso que eu falo que você vai chegar no evento como se fosse um especialista. Porque você não vai depender da gente, a gente vai estar por ali. Mas a gente é a rodinha da bicicleta com rodinha, sabe? Se você quiser tirar, manda ver. Vai em frente. Vocês fazem jornadas para diversos eventos, né, no mundo todo, e, enfim, com diferentes propósitos. Eu até queria ouvir um pouco, né, dos principais, e eu queria ouvir um pouco sobre como você enxerga a diferença entre eles, né? Porque, por exemplo, falando aqui de uma maneira talvez até superficial, se você olhar para como é o South by Southwest, como é o Web Summit, me parecem duas experiências completamente diferentes, com públicos e objetivos diferentes, né? Sim. Então, queria ouvir um pouco de você, como você enxerga essas diferenças, pensando nos principais festivais, até você pode comentar pra gente quais são os principais que vocês costumam fazer jornada, e como que você enxerga essas diferenças, e como que eles geram movimentações diferentes também na comunidade. Ótima pergunta, até porque é uma pergunta que eu respondo bastante. Sobre os eventos de inovação, especificamente, porque a gente também poderia falar de festivais de música, né? A gente, quando começa o clube, sendo uma consultoria voltada para planejamento de eventos e experiências. Então, nossa expertise não é construir jornada. Nossa expertise são os eventos, né, e os festivais. E a gente sempre faz um estudo muito profundo para entender qual que é o DNA do festival. Isso está muito relacionado à origem dele, ao local de origem dele e à cabeça dos sócios. Então, a gente sempre olha muito para isso. Especificamente falando sobre eventos de inovação, criatividade e tecnologia, existe uma árvore genealógica que tem dois segmentos, sabe? Um nasce ali do South by, vem do South by, né? Que eu diria assim, por exemplo, que é um Rio to Sea, um Hacktown no Brasil. São dois exemplos muito bons de filhos do South by Southwest, cuja prioridade desses eventos é em cima do conteúdo, e em cima da criatividade, da serendipidade, da descoberta, né? Eu chamo esses eventos de inovação horizontal, porque eles apresentam para você um pouquinho de tudo daquele buffet que você pode experimentar, né? E existe uma outra linha que vem do Web Summit, que são todos os summits. Web Summit, South Summit, RD Summit, Web Summit Rio, né? O próprio RD Summit, né? Que vem de um DNA startupeiro, de empreendedorismo, de tecnologia, de investimento. Né? Então, normalmente você vai ver que esses eventos dão uma ênfase muito grande numa parte de finanças, de fintech, comercial, de business. Esses eventos são relacionais. As pessoas vão para esse evento não pelo conteúdo. E quem vai pelo conteúdo normalmente tende a ficar um pouco decepcionado, porque tem essa comparação, tem esse comparativo com outros cujo propósito. Pensa só que o Web Summit, por exemplo, não estou falando que são todos os summits assim, tá? Mas pensa que o Web Summit, normalmente, a média das palestras dura 20 minutos. No tempo de uma palestra do South by de 1 hora, você cabe 3 palestras do Web Summit. Né? Então, assim, quando você está tentando processar ainda aquilo que você escutou sobre Deep Tech, já veio um outro assunto atropelando no meio. Então, assim, até uma dica que eu dou para quem vai para o Web Summit, procure as palestras dos estandes das marcas. Porque é lá onde você vai encontrar, se você é uma pessoa de conteúdo, talvez um conteúdo mais condizente, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente faz é essa separação. A gente olha, aí depois a gente vai olhar na lupa, né? Por exemplo, eu acho que o RD Summit não é em nada parecido com o Web Summit. Ele tem uma inspiração ali, sabe? Mas ele tem um DNA que começou com uma coisa muito divertida, uma coisa até da zoeira da internet, né? Eu fui pro RD Summit e eu vi a Gretchen, eu fui pro RD Summit e eu vi a Glória Maria no palco, quando ela estava lá, e eu achei divertidíssimo. Eu vi o Marcelo Tais, né? Normalmente não são nomes que você vai ver nesses outros eventos que tem um viés muito voltado para negócio, né? Então você tem que entender muito bem assim, quais são os eventos que você está indo e qual a tua expectativa com relação a eles, né? Então eu acho que essa meio que é a diferença, e é assim que a gente vai determinando um pouquinho do perfil do público também que participa de cada jornada. Muito bom. Eu vou até fazer uma pergunta que não estava aqui, mas dessa, né, que você dividiu em 2 ali, os filhos do South by e do Web Summit. Slush é filho de qual? Olha, uma ótima pergunta essa, hein? O Slush é um filho mais novo, assim... Muito novo. Tá, agora tem o hype desse ano. Tem uns 3 eventos ali que eu acho que são interessantes de observar, que
seguem essa linha, mas que são uma coisa meio híbrida, tá? O C2 de Montreal, eu acho um evento excelente, muito voltado para a criatividade, para quem trabalha com eventos, design de experiência, porque ele tem um DNA ali de Montreal, que os fundadores são também do Cirque du Soleil. Então tem uma coisa de experiência muito, muito incrível. Eu fui um ano, eu quero voltar todo ano, só que é sempre numa data difícil, né? Tem o House of Beautiful Business, que é um evento que nasce ali em Portugal, organizado por alemães, e que tenta ser uma antítese do Web Summit, com conteúdo aprofundado para falar de relações humanas, mas é um evento muito pequeno, mas é um evento que também é interessante, porque ele é um pouco itinerante, então eles fazem algumas edições no Marrocos, né? Eles têm uma pegada, uma preocupação com experiência também muito grande, e o Slush que você falou, que acontece em Helsinki, no final do ano, na Finlândia. O Slush, ele está muito mais próximo do Web Summit, sim, porque ele é um evento 100% voltado para startups e investidores e empreendedores. Né? Então, assim, inclusive uma curiosidade, no ano passado eu fui com crachá de mídia, porque eu estava cobrindo e escrevendo conteúdo. E o Slush, eles são 2 dias, tá? Só que paralelo ao Slush, você tem os side events, que acontecem na cidade durante uma semana. E nessa semana acontecem mais de 300 eventos. Se eu não me engano, são 500 e pouco, tá? A maioria dos eventos eu não podia entrar, porque eu era mídia. Só nos Meu 2 crachá era dias. mídia. Porque nos eventos, nos side events, eles têm uma classificação assim: você é startup, você é investidor? Check, ok. Ah, meu Deus, olha, eu já tinha outra visão de fora. O Slush, ele é o evento que apresenta a maior concentração de investidores por número de participantes. Que loucura. É lá que nós vamos. Então, se você procura fazer negócio na Europa, procura financiamento e contactar-se com investidores europeus ali, eu acho que realmente é o evento para estar. E dá para fazer a dobradinha, porque ele acontece uma semana depois do Web Summit. Então, muitas pessoas vão para o Web Summit. Socorro. Eu tava indo nos 2 ali, mas... Vai para o Web Summit Lisboa, toma uns bons vinhos. E depois você vai para o Slush passar um friozinho e pegar uma sauna. Estamos lá na curadoria, vamos ver como é que a gente faz. A grande diferença do Slush para outros eventos como o Web Summit é que ele é organizado por estudantes. E ele usa a mesma estrutura de cenografia e de direção de arte, o mesmo local nos últimos 8, 10 anos, se eu não me engano. É um evento que tem uma camada de entretenimento muito forte e de estética de direção de arte e de cenografia que eu nunca vi igual. Por isso que pra mim, olhando de fora, parecia mais a pegada do SX. Ele é lindo. Não, o SX é um evento feio na acabação da produção. Não, eu falo das divisões que você fez, né? O que vai pro conteúdo profundo, tal, a estética, ou o Web Summit. Eu achei que o Slush era filho do SX. O Slush, ele tem 3 palcos. Um palco é o Impact, o outro é o Builders e o outro não vou me lembrar agora o nome, tá? Mas o Impact é o principal, tá? Vamos botar assim. O Impact é só para falar sobre startups de impacto e assuntos de impacto, né, positivo, construção do Alabá. O Founders Stage, que é o principal, é só com fundadores de startup. E o Builders é só com palestras do tipo como você faz um pitch, como você faz para enviar uma proposta, como que você faz para encontrar investidor. Então, it's all about investors e startups. É tudo sobre isso. Só que esses palcos no final do evento, eles se transformam em palcos de festival de música. Então, o Founders Stage vira os artistas de lá, um outro vira um karaokê e o outro fica uma pista de techno de música eletrônica. Cara, é muito legal o evento. Eu vou ter que ir nesse esse ano. Eu tava então... querendo escolher um aí, Eu acho que vale a pena fazer essa dobradinha. Legal. Sobre jornada. A gente tem sim, a gente vai fazer a primeira edição do South by Southwest Londres. Sim, então está aberto ainda nesse ano, em junho, primeira semana de junho. E eu tenho falado para as pessoas o seguinte: quando você vai para o South by Southwest de Austin, você vai para o South by Southwest de Austin. Acabou. Você não vai fazer outra coisa em Austin porque o evento domina a cidade. Isso, sim. O South by Southwest em Londres não domina Londres de forma alguma, porque na mesma semana do South by Southwest Londres simplesmente vai ter um show da Beyoncé, da turnê dela, vai ter um festival onde o Massive Attack vai tocar, né, no parque, né. Na segunda-feira seguinte começa o London Tech Week, que é a maior feira e convenção de startup tecnologia da Inglaterra, do Reino Unido. No outro semana você tem um Sonar. Então eu tô falando o seguinte, gente, se você quer fazer uma Eurotrip com propósito, onde você mistura entretenimento e negócios, aí vem com o Clube Journey. Esse é o meu momento merchan. Ponto. Olha pra câmera e fala onde eles te acessam no Journey do clube. Muito bom. Mas aí você deu um spoilerzinho, né, dessa comunidade que você
posta ali com essas experiências, não facilita esses espaços desses clientes que vão para a jornada. E você falou que, né, o pessoal recebe o perfil, a foto, quem tá ali e tudo mais. Hoje, qual que é o percentual dessa galera que é corporativa, assim, ou quem tá indo igual o programador, né, aposentado? E além desses espaços, né, desses eventos, o café que você fez para promover o encontro dessas pessoas, tem alguma coisa olhando para ter essa interação no digital também, para eles estarem nutridos para o ano que vem? Como é que tá essa programação desses diferentes perfis dentro da jornada? Certo. No momento do café da manhã, inclusive, eu fiz uma dinâmica que era levanta o braço quem aqui é, ou quem aqui atua em, ou quem aqui faz isso, né? Eu diria que 100% das pessoas que fazem parte do grupo são decisores. Legal. Então, ocupam posições ou de fundadores de startups, de empresas, ou são diretores C-level, são pessoas que assinam o próprio cheque. Quase ninguém ali, acho que zero foi financiado por alguém. Então, são pessoas realmente numa posição, embora tenham pessoas novas e pessoas, né, não tão novas assim, um pouquinho mais novas por mais tempo, né? Eu gosto de falar isso, até porque eu também tô com minha barba branca, eu já falei, né? Eu sou novo por mais tempo, tá? São pessoas que são influentes, tá? Muita gente ali é dona do próprio negócio. Muita gente ali é empreendedor solo, mas também tem um perfil que eu acho maravilhoso, eu adoro esse perfil, que são normalmente uns cinquentões e tal, ou quarentões, que estão no momento de revisão de carreira. E que muita gente vai para o South By porque, eu estou mudando a minha carreira, eu estou no momento de garden leave, eu estou no momento sabático, eu quero saber para onde eu vou orientar meus investimentos. Então, no meu grupo tinham 3 ou 4 pessoas, por exemplo, que estavam nesse momento de sabático, com grandes negócios que venderam, ou que trabalham em grandes empresas, que estão querendo mudar a carreira e foram para lá para esse momento de, estou indo na pessoa física, não é a minha empresa que está pagando, sou eu que estou pagando aqui, né? Mas eu também tinha CEO de banco privado, por exemplo, né, no meu grupo. Não vou comentar o nome dele, nem a empresa, mas eu tinha CEO de banco, que quando algumas pessoas do grupo perguntaram, nossa, um CEO de banco aqui no grupo, como é que eu faço para chegar nele? Eu falei, ele está pegando um helicóptero para Houston, nesse momento. De fato estava. Até bom, por isso que eu perguntei, porque assim, é um perfil, boa parte deles, né, que mal interage numa comunidade. Se ela fosse online, muito engajada, ele ia fazer igual você, dividir os grupos, colocar tudo ali no mas outro a gente celular. procura quebrar isso. Exato, muito dessa legal. forma, sabe? Eu acho que quando você tem um grupo só de pessoas que fazem parte daquela mesma entidade, status e tudo mais, fica aquela bolha mesmo, né? E eu acho que o nosso papel é ajudar a estourar essas bolhas, é encontrar os pontos que as pessoas têm de convergência. A dinâmica que a gente fez do grupo do Café da Manhã foi exatamente isso. A gente dividiu as pessoas nos grupos e falou assim, o que vocês têm de convergência entre vocês, o que vocês não têm? Se apresentem, vocês têm um tempo, e depois a gente girava as pessoas. Era só isso, basicamente, né? E nesse momento a pessoa falou, pô, eu descobri uma pessoa tão interessante, que faz uma coisa que eu nunca imaginava que fazia, sabe? Eu acho que o papel de um community manager é promover essas conexões que são improváveis. Porque, como eu falei, por mais que todo mundo seja diferente um do outro de perto, a gente sempre também tem uma coisa em comum com as pessoas, até que a gente acha que são mais diferentes que a gente. Sim. Com certeza. Pronto, já. Community manager desde sempre, não sabe. O grande desafio é esse, né? Encontrar qual é essa coisa em comum para você agregar essas Pra pessoas todos. ao redor ou fazer essas conexões. É a Série, parte mais legal. TV, comida, sempre tem alguma coisa que a pessoa ali... Pedalo, futebol. Corrida, hoje em dia, Uhum. meia Meia azul. azul. Sempre vai ter alguma coisa em comum. Sempre vai ter alguma coisa. Você sabe que eu tenho uma meia azul que hoje em dia eu sou proibido, né, de ir pra Não academia, pode, né? cara, Pô, eu falei, vai te caramba, dar que eu odeio, gente, eu sou nômade, eu só tenho cor de 3 peças, basicamente cor, assim, roupa. Você vai ver sempre quase de preto, ou de branco, ou de azul. Cinza, azul. E aí eu tenho várias meias azuis, assim. Você tá indo com meias pretas e verdes pra casa hoje. A Carol, ela falou assim, para de bobeira, ela só não pode correr sozinho na rua. No Ibirapuera de azul não pode. Não pode. Bom, chegando, talvez encaminhando para o nosso final aqui, né? Tem uma pergunta que eu acho que seria inevitável aqui, Franklin, que assim, vocês acabaram de voltar do South By, que é um evento incrível, basicamente o que todo mundo nas rodas de inovação tá falando agora, nesse momento, né? Que também é um lugar incrível pra gente observar essas tendências, o que tá acontecendo no mundo, né? Então, o que eu queria te perguntar é, assim, do que você viu lá, ou do que você conseguiu acompanhar das conversas também, qual foi o principal takeaway que você observou esse ano?
E eu, né, a gente conversando com algumas pessoas, a gente viu também que o tema de comunidades, até nesse relatório que a Jane mencionou, que a gente leu, né, aqui recentemente, né, falou bastante dessa questão das pessoas voltando para comunidades menores, com nichos, né, que está menos relacionado com algoritmos e grandes plataformas, né? Queria saber também um pouco de como que o tema de comunidades e essas conexões entre pessoas foi trazido para o evento nesse ano. O South by ele tem 1.700 sessions, né? Um pouco mais do que isso, dividido em 23 tracks, trilhas temáticas. Então, é impossível você falar... Aliás, não é impossível, você pode rodar uma inteligência artificial na programação inteira do South by e entender quais são, né, os temas mais quentes, que é uma coisa que a gente faz antes de viajar para lá, inclusive. Legal. Mas, dito isso, eu acho que teve alguns assuntos que foram muito transversais nesse ano, né? Ano passado, eu acho que foi muito marcado pela epidemia de solidão, que foi um assunto que continuou nesse ano, mas esse ano ainda trouxe uma camada de complexidade, que é a longevidade, né? Eu gostei muito da fala do Peter Attia, que ele fala sobre a diferença entre longevidade, né? Health span e lifespan, né? E você ter uma vida, ele fala uma coisa muito maravilhosa, que assim, não adianta você viver 100 anos, se de repente os últimos 20, 30 anos você está debilitado, está doente, não consegue viver com a plena potência, né? Então essa é a diferença entre lifespan e health span, né? Que é como se fosse a qualidade dessa saúde que você vai ter no futuro. Teve muitos assuntos interessantes no South by. Eu acho que a grande buzzword desse ano foi computação quântica. A IA continua sendo dominante, mas ela já não é mais a pauta, ela já está no meio da gente, está acontecendo, né? Tá ali, a gente está falando muito sobre... Eu digo que o South by, assim, o primeiro ano falando sobre inteligência artificial foi o barata voa, Deus nos acuda, porque ninguém estava preparado. O segundo ano foi sobre as implicações da AI. E esse ano, para mim, foi sobre as aplicações da AI, né? E o futuro, a materialização, enfim. Existem muitas formas de você trazer destaques do South by, mas eu acho que talvez, para o aspecto de gestão de comunidade, eu destacaria a fala de abertura do evento da Kelsey Killam, que fala traz um conceito novo chamado saúde social, né? Que a saúde mental, a saúde física, a saúde mental e a saúde física a gente conhece muito, ela está muito relacionada ao indivíduo, e a saúde social está relacionada ao coletivo. E aí eu faço a conexão disso com o que eu comentei mais cedo, que a gente, sem perceber, dia a dia, tem a nossa atenção sendo sequestrada pela tecnologia e por algoritmos o tempo todo. Né? E a saúde social é esse chamado para as pessoas voltarem a se reunir em ambientes presenciais, preferencialmente, né? E ter essa troca do olho, e falando que como essa saúde social, ela ajuda na saúde mental e na saúde física também, e vice-versa, né? Então, eu acho que para gestores de comunidade, principalmente gestores de comunidade que estão muito acostumados a lidar ali no WhatsApp ou no Discord ou outras plataformas, a importância de você ter momentos de encontro presenciais também. Sim. Sim, essa é uma discussão super legal, assim, inclusive, eu acho, né? Eu e a Jane, a gente já discutiu isso tantas vezes, inclusive, porque, assim, acho que teve um momento, né? E eu diria que isso foi uma coisa que aconteceu, isso na nossa bolha, vamos dizer assim, né? Mas que aconteceu ali, talvez, no período logo antes da pandemia e logo no início da pandemia, né? Que tinha uma discussão imensa, né, nos nossos grupos a respeito de, putz, não, mas a sua comunidade é presencial ou a sua comunidade é virtual? A sua comunidade tá toda online ou como é que é? E eu, desde o começo, né, inclusive até num dos eventos que a gente tinha sobre comunidade, eu até falei sobre isso, né? Que para mim o ideal era ser híbrido, até tinha a ver com um trabalho que eu tinha feito recentemente, que é o de, cara, beleza, você tem uma escala muito grande que você ganha nesses aplicativos, nessas plataformas de você poder alcançar as pessoas, mas é mágico o que você vê acontecendo quando você bota essas pessoas uma na frente da outra para aprofundar a confiança, aprofundar ali, né, esse relacionamento delas. Então, legal que isso tá virando um tema de novo, né? E eu vejo que tá pipocando em muitos lugares as pessoas falando sobre os grupos de corrida, os grupos de escalada, as pessoas cada vez mais saindo um pouco dos aplicativos e voltando um pouco para a vida real. Eu acho que a tendência é essa, né? Da gente mesclar essas camadas de realidade, da gente ter ali um lugar onde a gente consegue ter acesso a uma amplitude maior de pessoas, de temas, de coisas, mas a gente também ter aquele espaço seguro onde a gente conhece e a gente consegue olhar no olho de com quem a gente está falando. Isso. Nós somos híbridos. Isso aqui que a gente está fazendo aqui agora é híbrido. A gente está aqui presencialmente, na frente um do outro, só que as pessoas estão acompanhando na transmissão online. Sim. Né? Então, assim,
nós somos pessoas híbridas no sentido de que nós somos hoje presenciais e digitais também. Nós temos personas para cada rede social que a gente está. Né? Então, como que você separa isso? Você não separa, você integra. A única diferença é que você tem que tomar um pouco de cuidado com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, com a sua saúde física, né? Quando você fica muito numa coisa só ou numa outra, né? Sim. Eu acho que não dá para se alienar e ficar 100% fora do que está acontecendo na internet, né? Eu acho que isso aí é um luxo, mas ao mesmo tempo é uma alienação, né? Ao mesmo tempo você tem que tomar um pouco de cuidado porque as mentes mais brilhantes do mundo estão desenvolvendo algoritmos para aprender a nossa atenção, gente. E não adianta que essa é uma guerra que individualmente a gente não vai ganhar. Não vai vencer. Eu achei engraçado porque a gente gravou com o Paulo, CEO do Cubo, Uhum. quando a gente perguntou o que ele está fazendo, né, para promover o engajamento futuro dessa comunidade, ele citou a mesma palestra do SX. E eles lançaram recentemente o Cubo Elbin, né, e eles estão olhando para essas conexões de saúde, ele falou que estão fazendo crossfit aqui no rooftop, e eu achei engraçado que a gente fez perguntas completamente diferentes, vocês trouxeram a mesma referência de comunidade, vamos ter que assistir essa palestra. Vamos ter que ver. Tem pautas no Soft Buy que são transversais, assim, sabe? Quando você escuta, ela dá... Bate diferente, Normalmente, né? a abertura do evento, ela dá o tom do evento. Legal. Né? Bom, infelizmente, vamos caminhar para as perguntas aqui. Temos que liberar Franklin. Infelizmente, foi um prazer. Se eu puder, a gente sempre tenta fechar perguntando de um erro, assim, né? Um erro, um desafio que você cometeu na sua trajetória ou na própria falecida, renovada comunidade do clube. Mas se você pudesse voltar no tempo, em algum momento que você fala assim, isso aqui eu não observei na época e hoje com toda a minha bagagem de 1000 anos de festivais, eventos de inovação, o que você teria feito diferente em algum momento? Eu vou falar especificamente duas coisas relacionadas à gestão de comunidade. A primeira foi migrar a comunidade de uma plataforma em que as pessoas usavam todos os dias e tinham conhecimento diário para uma que elas não conheciam. Que fazia todo sentido racionalmente. Eu expliquei isso para as pessoas compraram a ideia, só que não engajou. Acabou uma grande parte da comunidade ali. Uma galera gostou muito, quem ficou gostou muito, mas teve várias pessoas que eu achava muito importantes, interessantes, que faziam parte da minha outra comunidade, para ser mais exato, assim, de migrar do WhatsApp para o Discord. Né? Na hora que eu fui para o Discord, para mim fazia muito mais sentido organizar as conversas por canais, fazer algumas lives pelo Discord, né? Só que tinham pessoas que tinham muita dificuldade para poder entender a lógica do Discord, e realmente eu acho muito complexo, né? Ainda hoje eu acho. Essa foi um grande aprendizado, assim, você não migra as pessoas de plataforma para onde você acha que é mais interessante, mas sim para onde elas já estão e onde elas usam aquilo daquela forma no dia a dia, tá? E a outra coisa da comunidade é uma coisa que eu sempre falo, que assim, a comunidade é para sempre, gente, é igual o print é para sempre, o print é eterno na internet. Então, assim, como que você faz numa coisa que é constante, como você gamifica isso para momentos, para as pessoas entenderem que elas estão cumprindo etapas, elas estão passando de fases, elas estão atingindo alguns objetivos, né? Porque a coisa de você fazer uma comunidade constante, always on, a tendência do engajamento, ela sempre vai para cair. Né? Então você tem que estar o tempo todo fazendo um papel de Sherazade, de 1001 Noite, contando histórias ali para poder as pessoas ficarem. Então eu acho que uma coisa que eu faria novamente seria realmente entender quais são esses momentos de ciclo, quais são esses momentos de queda e como que a gente faz para renovar, né, a atenção, o engajamento e até próprios membros da comunidade. Muito bom. Nossa, a gente vai mandar para você o ciclo de identidade do membro e a curva de engajamento para você Maravilhoso. fazer isso aí nas comunidades. Obrigado. E essa discussão da plataforma também é uma que a gente teve eterno. recentemente por aqui, né? Enfim, é complexo. sempre isso. No fim do dia, não adianta você migrar a galera que não quer ser migrada, basicamente. Se você é não isso. nasceu num lugar e vai levar eles para lá, é complicado. Ou você tem que bancar que você vai perder uma galera no meio do caminho, enfim, tem uma dicotomia muito complexa aí nessa da plataforma melhor e da plataforma onde as pessoas estão, né? Acho que essa vai ser uma discussão que a gente nunca vai discordar. Mas eu vou querer receber realmente esse material de vocês aí para poder dar uma lida.
Você encerra pra gente, infelizmente? Encerro, gente. Queria agradecer, né? Infelizmente tenho que encerrar. Todo carnaval tem o seu fim, todo festival tem o seu fim, mas é bom porque a gente volta depois, tem mais papo. Sim, mas ao mesmo tempo nunca não é carnaval. Mas queria te agradecer, Franklin, por dedicar esse tempo, por compartilhar sua experiência aqui com a gente. Fico super feliz de a gente ter conseguido ter essa conversa, né? Acho que foi super rica. Inclusive, acho que o momento foi perfeito, né? Voltando do South by agora, acho que foi super legal a gente trazer essas coisas. Queria muito te agradecer por estar aqui. Queria agradecer também quem está assistindo a gente, lembrar vocês de curtir, de dar 5 estrelas pra gente aí no Spotify, se você estiver vendo pelo Spotify, seguir no YouTube. E deixar uma pergunta, né? A gente sempre gosta de deixar uma pergunta. Antes do Franklin se despedir, falar onde as Claro. pessoas se inscrevem para a jornada, onde elas compram Academy, onde elas te acham. Você já fez o momento merchan, mas faz o segundo, vai. Obrigado, gente, Caio. Vocês quiserem seguir o clube, é @OCLB. No Instagram é aquele underlinezinho, aquele tracinho embaixo primeiro. E tem um site, oclb.com.br. Lá você vai encontrar a página do Journey. A gente está com Journey Londres e Journey Austin. Então, você é só fazer o seu cadastro, que na sequência a gente entra em contato. E tem o Clube Radar de Inovação também, que é o nosso grupo do WhatsApp. Tem a cápsula, a nossa newsletter. Então, enfim, se você entrar no site do clube e deixar o seu e-mail, o seu nome lá, obviamente a gente respeita todas as regras de privacidade, LGPD, mas você vai começar a receber as informações direto da gente, até porque a gente procura realmente fazer o foco da nossa comunicação na newsletter e não nas redes sociais. Muito bom. Mesmo que eu Muito printe importante. várias informações, vários posts, eu dou o print. Perfeito. Mas, bom, Franklin, de coração, fui insistente, mas como o Caio disse, caiu no melhor momento possível. Sou muito grata pelo seu tempo. Conte com a Comu, comigo, com o Caio, para a gente ajudar na construção da sua comunidade. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Mais um podcast incrível, de peso. Sei lá, pergunta, vamos lá. Para community managers, profissionais de comunidade, qual evento não pode deixar de estar na agenda esse ano? CMX Summit está chegando. CMX Summit. Tem alguns outros eventos de comunidade, deixem pra gente aí. E se é o pessoal da inovação, corporate, startups, founders, qual evento de inovação que o Franklin falou hoje que não pode deixar de estar na agenda? Eu mesma responder essa pergunta e eu falo assim, vou apostar no Slush. Olha, acho legal. Franklin, obrigada, ousada, muito obrigada. Pessoal, obrigada por nos acompanharem mais um. Não deixem de seguir a Comu nas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau!